O primeiro ping veio às 2h17 da manhã. Um som agudo, intrusivo, cortando o silêncio pesado do meu quarto em Santa Luzia, Minas Gerais. Eu, Ricardo Almeida, acordei com o coração batendo feito um tambor surdo contra as costelas. Não era hora para notificações. Peguei o celular com aquela preguiça grudenta do sono interrompido, esperando um spam ou alguma besteira de grupo. O ícone verde do Conecta BR, aquele aplicativo de mensagens que todo mundo usa aqui no Brasil, piscava com insistência irritante. Abri. Não era um grupo. Era uma conversa individual. O nome no topo da tela me fez esfregar os olhos, acreditando na miragem do cansaço. Ricardo Almeida. Meu nome completo. E o número era meu número. Uma réplica exata. A mensagem era simples, banal, e por isso mesmo, gelou o sangue nas minhas veias. Ricardo Almeida, eu, 2h17, cara, acordei com um barulho estranho. Parecia arranhão na porta da cozinha. Acho que é aquele gato maldito do vizinho de novo. Vou ver amanhã. Tô com um sono. Li 1, 2, 3 vezes. As palavras eram minhas. O jeito desleixado de escrever, a reclamação sobre o gato do seu Valdomiro, o cansaço, tudo ecoava com uma precisão assustadora. Mas eu não tinha escrito aquilo. Estava dormindo. E quem diabos estava mandando mensagens para mim mesmo? Fiquei sentado na cama, a luz fria do celular iluminando meu rosto num quarto tomado pela escuridão. O silêncio agora era opressivo, carregado. Cada som habitual da casa, o estalo da madeira, o zumbido distante da geladeira, parecia amplificado, ameaçador. Fui até a cozinha, de coração na mão, olhando cada canto. Nada. Só a porta fechada, silenciosa. Voltei para a cama, mas o sono fugira. Fiquei encarando o celular, a conversa aberta, aquelas palavras fantasmagóricas pairando na tela. Apaguei a notificação, como se isso pudesse apagar a anomalia. Foi um erro. Foi só o começo. Nas noites seguintes, o aplicativo tornou-se minha obsessão e meu pesadelo. Sempre tarde, sempre quando o mundo exterior se recolhia. As mensagens do outro eu continuaram. Relatos triviais, mas com detalhes íntimos, impossíveis. Coisas que só eu sabia. Coisas que eu estava vivendo. Ricardo Almeida, eu, 23h48, tomei aquele café da Dona Marta hoje. Tava horrível, amargo feito fel. Mas não tive coragem de falar, coitada. Agora tô aqui com azia. Remédio acabou. Eu tinha tomado o café da Dona Marta, minha vizinha idosa e solitária. E realmente estava horrível. E eu não tinha reclamado, por pena. E o remédio para azia tinha acabado naquele dia. Como ele sabia? Como ele sabia do gosto do café, do meu constrangimento silencioso, do armário de remédios vazio? O pânico começou a se instalar, uma serpente fria enrolando-se no meu estômago. Fui ao técnico, um cara chamado Rogério que tem uma lojinha na rua São Paulo. Ele olhou o celular, fez uns testes, limpou uns arquivos, encolheu os ombros. Tá limpo, Ricardo. Nada de vírus. Nada de hackeamento. Talvez seja só um bug no app, sabe? Coisa de sincronização zoada. Sua explicação foi racional, mas seu olhar fugidio, a maneira rápida como me devolveu o aparelho, dizia que ele também sentia o cheiro do inexplicável e queria distância. O bug não parou. Piorou. As mensagens começaram a não apenas relatar meu presente, mas a antecipar pequenos eventos. Coisas insignificantes, mas que se cumpriam com uma precisão sinistra. Ricardo Almeida, eu, 14h22. O chefe vai me chamar para uma reunião chata agora às 15 horas. Vai querer revisar o projeto da Souza e Costa.
Ele tá de terno cinza hoje, camisa azul. Vai reclamar do orçamento. Às 14h55, o chefe, o Sr. Gustavo, realmente me chamou. Terno cinza, camisa azul celeste. Revisão do projeto Souza e Costa. Reclamação sobre o orçamento. Palavra por palavra. Sentei naquela cadeira desconfortável, suando frio, enquanto ele falava, cada sílaba ecoando as palavras que eu já lera horas antes na tela do meu próprio inferno digital. A realidade parecia descolar-se, ficar fina, frágil. Eu estava vivendo um roteiro escrito por um duplo fantasmagórico que habitava meu telefone. A paranoia virou minha sombra. Evitava pessoas, temendo que o outro eu mencionasse algo que eu pensava em segredo. Checava o Conecta BR compulsivamente, um rito de tortura. A luz do celular era minha única companhia nas noites insones, iluminando olhos inchados de cansaço e medo. Minha esposa, Carla, notou a mudança. Ricardo, você tá pálido. Não dorme. O que tá acontecendo? É trabalho? É outra coisa. Seu olhar era de preocupação genuína, mas também de um medo latente, o medo de quem sente o chão afrouxando sob os pés do parceiro. Mentia. Mentia mal. Tensão no trabalho. Amor. Projeto complicado. Ela não acreditava, mas também não pressionava, talvez temendo a resposta. Nosso filho pequeno, Pedro, de apenas 4 anos, era minha única âncora de normalidade. Sua inocência, seu riso despreocupado, era um bálsamo frágil contra a escuridão que rastejava do aparelho. Então, veio a primeira previsão trágica. Não era sobre mim. Era sobre a tia Lúcia, irmã do meu pai, que morava sozinha em um apartamento antigo no centro de Belo Horizonte. Ricardo Almeida, eu, 1h03. Lembra da tia Lúcia? Aquela escada maldita do prédio dela. O corrimão tá frouxo no 3º degrau de cima. Ela desce rápido demais de manhã, sempre com pressa pro bingo. Um dia vai escorregar ali. Vai quebrar o fêmur. Vai ficar sozinha gritando no lance de escadas vazio. Ninguém ouve logo. O apartamento 302, sabe? O silêncio lá é de dar medo. Li aquilo com um grito preso na garganta. O detalhe. O corrimão frouxo. Eu me lembrava vagamente de ela reclamando de algo assim numa visita meses atrás, mas nunca dei importância. O apartamento 302. O bingo às terças e quintas. O lance de escadas sempre silencioso. Era tudo verdade. Era tudo demais. Liguei para ela na manhã seguinte, minha voz trêmula. Tia Lúcia, tudo bem? Cuidado com a escada, hein? Aquele corrimão. Ela riu, sua voz rouca pelo cigarro. Ricardão, tá preocupado com a velha? Que corrimão, meu filho? Tá tudo firme aqui. Desliguei, aliviado por um instante. Talvez fosse só coincidência macabra. Talvez o outro eu estivesse errando. 2 dias depois, na terça-feira, recebi a ligação do zelador do prédio. Tia Lúcia caíra no 3º degrau de cima. O corrimão soltara-se. Fratura exposta no fêmur. Passará mais de 1 hora gritando até que a senhora do 301 voltasse do mercado e a encontrasse. O apartamento 302 ficará em silêncio, como previsto. Foi como se uma porta se abrisse para um abismo ainda mais profundo. O aplicativo não era apenas um voyeur do meu presente, era um profeta de tragédias íntimas, anunciadas com detalhes sórdidos. O medo solidificou-se em terror puro, um gelo permanente na espinha. O mundo perdeu a cor. Cada som alto me fazia saltar. Cada sombra no canto do olho parecia se mover. Carla tentou falar, tentou abraçar, mas eu estava encolhido dentro de mim mesmo, um estranho na minha própria pele,
na minha própria casa. Pedro sentia a tensão, ficando mais quieto, seus olhos grandes questionando o pai assustado que eu me tornará. A gota d'água, o mergulho final no poço sem fundo, veio numa noite chuvosa de quinta-feira. A chuva batia forte nas telhas, um tamborilar incessante que parecia sintonizado com a batida descompassada do meu coração. Fui compelido, como um condenado caminhando para o cadafalso, a abrir o Conecta BR. A notificação já estava lá, pulsando como um coração maligno. Ricardo Almeida, eu, 22h48, amanhã. Parque Municipal. 10h da manhã. Vai levar o Pedro no carrossel, como prometeu. Ele vai querer o cavalo azul, o que tem a estrela na testa. Carla vai ficar na mesa de piquenique, lendo aquele livro novo dela, o de capa vermelha. O céu vai estar limpo. Um dia lindo. Meu estômago revirou. Sim, eu prometera ao Pedro. Sim, ele amava o cavalo azul com a estrela. Carla tinha um livro novo, capa vermelha, sobre a mesa da sala. O aplicativo nunca errava. Nunca. Ricardo Almeida, eu, 22h49, o homem. Vai estar perto do quiosque de sorvete. Terno marrom. Velho, mas não frágil. Cabelos grisalhos ralos. Ele vai estar olhando o Pedro. Há algo nos olhos dele, vazio, como os de um peixe morto. A descrição surgiu na tela, e uma imagem nítida, horrenda, formou-se na minha mente. Um velho de terno marrom, cabelos ralos, olhos sem vida, olhando para o meu filho. Ricardo Almeida, eu, 22h50. Quando o carrossel parar, Pedro vai descer correndo, rindo, em direção a Carla. Ele vai atravessar o caminho de cascalho entre o carrossel e as mesas. O homem do terno marrom vai se mover rápido, mais rápido do que parece. Ele não vai gritar, não vai fazer barulho. Vai ter uma chave de fenda no bolso direito do paletó, longa, de cabo amarelo. Vai segurar como se fosse um punhal. O ar faltou. Uma pressão imensa apertou meu peito. Vi, como num filme acelerado e mudo, meu filho correndo, rindo, o sol brilhando em seus cabelos castanhos. Vi o homem se erguer do banco perto do quiosque, movendo-se com uma agilidade sinistra, a mão mergulhando no bolso do paletó marrom. Vi o brilho metálico da chave de fenda amarela. Vi o silêncio da cena, apenas o riso do Pedro ecoando, cortado abruptamente. Uma imagem de violência insuportável, impossível, mas pintada com detalhes viscerais na tela do meu celular. Prevista. Escrita por mim. Ricardo Almeida, eu, 22h51, ele vai mirar no pescoço do Pedro. Rápido. Profundo. O sangue vai jorrar quente no cascalho. Carla vai gritar. Um som que nunca vou esquecer. O homem vai olhar para mim, através da multidão que começa a se formar. Vai sorrir. Um sorriso sem dentes, sem alma. Depois, ele vira e some no pânico. Não, não, não. Um grito animal rasgou minha garganta, ecoando no quarto vazio. Joguei o celular contra a parede. Ele não quebrou, apenas ricocheteou com um baque surdo para o carpete. Caí de joelhos, soluçando, as mãos agarrando a cabeça como se pudessem impedir as imagens de se formarem. O meu filho, meu pequeno Pedro, esfaqueado, sangrando, morto, em um parque ensolarado, por um homem descrito com clareza assassina, previsto pelo monstro que habitava meu telefone, pelo outro eu. A noite foi um longo pesadelo acordado. Tremia incontrolavelmente. Suava frio. Cada som da chuva era o passo do homem do terno marrom. Cada sombra era sua silhueta se aproximando. Carla veio, assustada,
Me encontrou encolhido no chão. Tentei falar, mas as palavras saíam em pedaços, sem sentido. O parque. Pedro, o homem, terno marrom, chave de fenda. Ela chamou um médico, um amigo, o Dr. Fábio. Ele falou em crise de ansiedade, estresse extremo, prescreveu um calmante forte. Engoli o comprimido como um afogado agarra uma tábua. Ele me arrastou para um sono negro, pesado, mas não livre. Sonhei com o cavalo azul, com o riso do Pedro, com o brilho da chave de fenda amarela sob o sol. Acordei tarde, com a cabeça latejando, o gosto amargo do medo ainda na boca. A luz do dia entrava fraca pelas frestas das persianas. Olhei para o relógio, 9h30. O Parque Municipal. 10h, o carrossel. O cavalo azul. O homem do terno marrom. A chave de fenda. O sangue. O sorriso sem dentes. A previsão pulsava na minha mente como uma ferida aberta. Não podia acontecer. Não podia. Pulei da cama, tonto. Carla estava na cozinha, fazendo café, Pedro brincando no chão com blocos de montar. Seu rostinho iluminado quando me viu. Papai. Parque hoje. Cavalo azul. O coração contraiu-se num espasmo de dor e terror. Não, filho. Não hoje. Tá chovendo ainda. Mentira. A chuva parara. O céu estava limpo, como previsto. Carla olhou para mim, seu rosto uma máscara de preocupação e medo. Ricardo, talvez seja melhor ficar em casa mesmo. Você não tá bem. A ideia veio como um raio, perversa, desesperada. Se eu não fosse ao parque, se eu impedisse Pedro de ir, a previsão falharia? O aplicativo poderia ser derrotado? Mas o outro eu sempre acertava. Sempre. E se eu não fosse, e o homem estivesse lá, esperando, e atacasse outra criança? A culpa seria minha. O terror era uma armadilha de espelhos, cada reflexo mais distorcido e aterrorizante que o outro. Fiquei paralisado, olhando para o meu filho, minha esposa, a porta da cozinha que levava ao mundo exterior, ao parque ensolarado que poderia ser um matadouro. Olhei para o celular, caído no chão do quarto. A tela estava rachada, mas ligou quando peguei. O Conecta BR estava aberto. A última mensagem do outro eu ainda estava lá, congelada no tempo, uma sentença de morte. Abaixo, porém, havia uma nova mensagem. Enviada. Por mim? Para mim? O horário, 9h45. Ricardo Almeida, eu, 9h45. Você acha que ficar em casa vai mudar alguma coisa? O ar congelou nos meus pulmões. Ele sabia. Sabia que eu estava aqui, hesitando, paralisado. Sabia dos meus pensamentos, das minhas dúvidas. O pânico transformou-se em algo mais profundo, mais escuro. A certeza de estar sendo observado, manipulado, dirigido como um boneco por uma força que conhecia cada fio do meu ser, cada sombra da minha mente. Ricardo Almeida, eu, 9h46. O homem do terno marrom não está no parque, Ricardo. Um lampejo de alívio, instantaneamente esmagado pelo que veio a seguir. Ricardo Almeida, eu, 9h46. Ele está na garagem, olhando pela janela pequena da porta, esperando você descer para pegar o carro, para levar o Pedro ao médico, porque ele vai começar a reclamar de uma dor de barriga forte agora. Como um relógio de precisão, Pedro largou os blocos e encolheu-se, seu rostinho franzindo-se em uma careta de dor genuína. Mamãe, barriga dói. Carla correu para ele, alarmada. O que foi, meu anjo? Onde dói? Ela olhou para mim, seus olhos implorando por uma ação, por uma decisão do pai que estava enlouquecendo diante dela. O médico.
Precisávamos do médico. O carro estava na garagem, separada da casa por uma pequena porta, com uma janelinha. Ricardo Almeida, eu, 9h47, a chave de fenda ainda está no bolso direito. Ele viu vocês pela janela da cozinha. Viu o menino chorar. Sabe que vocês vão descer. Sabe que você vai abrir a porta da garagem primeiro. Ele está do lado de fora agora. Silencioso. Com o mesmo sorriso. Não tem pressa. Ele sabe que você leu. Sabe que você sabe. As palavras queimavam na tela rachada. Cada sílaba era uma facada de gelo. O homem não estava num parque público distante. Estava aqui, do lado de fora da minha garagem. Esperando. Por mim. Por nós. Porque o aplicativo o trouxera até aqui. Porque eu tinha lido. A previsão se autorrealizava, tecida com os fios do meu próprio terror e do conhecimento diabólico do outro eu. O apartamento, antes um refúgio, transformou-se numa cela. As paredes pareciam fechar-se. O ar ficou espesso, irrespirável. O choro do Pedro era um agulhão na minha consciência. Carla tentava confortá-lo, mas seu olhar pairava sobre mim, cheio de um pavor silencioso que ia além da dor do filho. Era o medo do que seu marido se tornará, do que estava prestes a acontecer. O celular vibrou novamente na minha mão suada. Uma última mensagem. Não precisei ler para saber. O destino estava selado. O outro eu estava escrevendo a cena final, e eu era apenas um personagem no seu roteiro macabro. O terror absoluto não é o grito, é o silêncio que vem antes. O som da chave de fenda amarela raspando contra o metal do batente da porta da garagem, do lado de fora. Um som suave, metálico, íntimo. O som da chegada do homem do terno marrom. O som do fim que eu mesmo, de alguma forma inescapável e monstruosa, tinha previsto. O aplicativo não mostrava conversas de outro usuário. Mostrava conversas do meu futuro. E o futuro, agora, estava batendo na porta. Silenciosamente. Com um sorriso sem dentes. O convite chegou numa terça-feira cinzenta, deslizado por baixo da minha porta como uma língua seca de serpente. Papel amarelado, bordas irregulares, letras estreitas e angulosas que pareciam arranhadas na superfície com uma unha suja. Carlos, venha hoje à noite. 20 horas. Tenho algo único para mostrar. Algo que só um apreciador entenderia. Valdir. Valdir. O vizinho do número 47. Um homem que era mais sombra do que substância, visto raramente, sempre de chapéu desabado e casaco largo, mesmo no calor abrasador de Santo Antônio do Monte. Uma lenda urbana ambulante, sussurrada nas filas do mercado e nos botecos empoeirados. Diziam que colecionava coisas estranhas. Agora, ele me chamava. A curiosidade, aquela serpente venenosa, enrolou-se firme em torno da minha razão. Eu era, ou achava que era, um homem de gosto refinado. Colecionava moedas antigas, relíquias históricas inofensivas. O que Valdir poderia ter que fosse único? Ignorei o frio súbito que percorreu minha espinha ao tocar o papel, ignorando também o fato de ele saber meu nome, embora nunca tivéssemos trocado mais que um aceno distante. Às 8 em ponto, estava diante do número 47. A casa era um tumor na rua. Madeira podre, pintura descascada revelando cicatrizes de um verde doentio por baixo do marrom moribundo. O jardim, uma selva de ervas daninhas e arbustos retorcidos que pareciam tentar engolir a varanda. O ar cheirava a terra úmida, mofo antigo e algo mais, ácido, como vinagre estragado. A porta rangeu aberta antes que eu pudesse bater. Valdir estava lá, preenchendo o vão. Não era alto,
mas havia uma densidade nele, uma presença que sugava a luz. Seu rosto era uma paisagem de sulcos profundos, pele cor de pergaminho mal esticado sobre ossos salientes. Os olhos eram o pior. Pequenos, muito escuros, mas não pretos. Um castanho quase negro, sem brilho, como poços de petróleo velho. Fixaram-se em mim com uma intensidade que me fez recuar um passo involuntário. Ele sorriu. Não era um sorriso de boas-vindas. Era o esticar lento de uma ferida, revelando dentes amarelos e irregulares. Um cheiro mais forte, aquele vinagre misturado com suor rançoso e algo indefinivelmente animal, escapou da casa. Entra, Carlos. A voz era um sussurro rouco, como folha seca sendo arrastada sobre pedra. Estava esperando. Não havia calor na frase, apenas uma afirmação de fato. A escuridão dentro era quase palpável, engolindo a fraca luz de um candeeiro a óleo pendurado no corredor estreito. O ar era pesado, carregado de poeira e daquele odor persistente, agora mais complexo. Mofo, ferrugem, carne velha e, por baixo de tudo, uma doçura nauseante, como flores apodrecendo. Valdir fechou a porta atrás de mim com um clique final. O som ecoou como o cair de uma tampa de caixão. Sentia-me encurralado. O corredor levava a uma sala maior. A única fonte de luz, uma única lâmpada fraca pendurada no centro, seu fio exposto como um nervo. As paredes não eram visíveis. Estavam completamente cobertas por prateleiras improvisadas, feitas de tábuas brutas apoiadas em tijolos ou caixotes. E sobre cada prateleira, organizados com uma precisão perturbadora, estavam os objetos. Não eram antiguidades valiosas ou curiosidades exóticas. Eram coisas comuns. Terrivelmente comuns. Mas cada uma emanava uma aura de profunda violação, de ausência gritante. Valdir deslizou para o centro da sala, sob a lâmpada, suas costas arqueadas como as de um abutre. Os olhos escuros brilharam com um fervor obscuro. Minha coleção rara, Carlos. O braço esquelético fez um gesto amplo, abarcando as centenas, talvez milhares de itens nas prateleiras. Ninguém mais entende. Ninguém mais vê. Mas você tem olhos para ver. O frio que eu sentirá no convite transformou-se num gelo que rachou minhas entranhas. Eu vi. E comecei a reconhecer. Ali, numa pequena caixa de vidro empoeirada, repousava um chaveiro de plástico vermelho, desbotado, na forma de um carro de corrida. Pertencia ao Pedro, o menino que desapareceu há 10 anos, voltando da escola. A mãe dele, Dona Marta, ainda pendurava cartazes com a foto do sorriso desdentado de Pedro a cada aniversário do desaparecimento. Lembro-me do chaveiro na mochila dele. Valdir seguiu meu olhar. Pedrinho. A palavra saiu como um suspiro de prazer. Tão rápido. O carro passou, e ele voou. Como um passarinho quebrado. Fiquei com o chaveiro. Era tão vivo. Uma imagem horrenda invadiu minha mente. O plástico vermelho manchado de algo escuro, caindo no asfalto quente. A náusea subiu na minha garganta. Meus olhos saltaram para outro objeto. Um lenço de seda bordado, elegantemente dobrado, preso por um alfinete de prata. O lenço da Dona Isaura, a professora aposentada que sumiu depois de uma noite no cinema, há uns 5 anos. Seu perfume de lavanda ainda parecia pairar no ar, misturando-se perversamente com o fedor da sala. Valdir aproximou-se, seus dedos longos e nodosos pairando sobre o tecido frágil. Ela gostava de filmes tristes. Ele murmurou. Chorava tanto. Fazia cócegas na garganta, aquele choro. A seda ficou molhada, depois ficou vermelha. Um contraste bonito, não acha? Uma visão fugaz. Dona Isaura, seus olhos gentis arregalados de terror, o lenço prensado contra um corte que jorrava na garganta,
enquanto Valdir observava, fascinado. Meu corpo inteiro tremia agora. Era impossível. Era loucura. Mas a evidência estava ali, centenas de pedaços de vidas interrompidas, arrancadas com violência. Havia um tênis de corrida infantil, rosa-choque, o cadarço desfeito, a sola manchada de lama seca que não parecia lama. Era da Maria Eduarda, a garotinha que desapareceu do parque 2 verões atrás. O caso que encheu a cidade de raiva impotente. Valdir pegou o tênis com uma reverência doentia. Ela corria tão bem. Piu-piu, piu-piu, como um passarinho assustado. Mas o bosque é escuro. Ela tropeçou. Caiu. O barro não era só barro. O som imaginário de um pequeno corpo caindo pesadamente, o grito estrangulado, ecoou nos meus ouvidos. A sala parecia girar. As prateleiras se curvavam sobre mim, os objetos sussurrando suas histórias de horror. Um relógio de pulso barato, o vidro rachado, os ponteiros parados às 3h47. Do João, o entregador de pizzas que nunca voltou com o pedido da Rua das Acácias. Ele estava atrasado. Valdir comentou, como se justificasse. O cliente ficou impaciente. Muito impaciente. O relógio parou exatamente quando ele entendeu, quando o facão cortou o ar. Ouvi o teco imaginário, o tilintar do vidro quebrando contra o osso. Um celular antigo, a tela estilhaçada, com o adesivo de uma banda de rock. Do Rafael, o universitário que sumiu depois de uma festa. Tão barulhento. Valdir fungou com desdém. A música. Os gritos. Ele caiu no rio, ou será que alguém o empurrou? O celular sobreviveu à água. A Rafael, não. A imagem do corpo sendo arrastado pela correnteza escura, o celular brilhando fracamente no fundo lodoso, era insuportável. Era um catálogo do horror. Uma boneca de porcelana com um olho quebrado, da filha do padeiro, desaparecida há 20 anos. Um par de óculos de grau com uma lente faltando, do velho seu Oscar, que saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. Uma ferramenta de jardinagem enferrujada, com manchas escuras na ponta, usada em quantos acidentes. Cada objeto era um monumento ao sofrimento, uma prova física de um crime perfeito, ou quase perfeito, guardado com perverso orgulho por este monstro. O ar tornará-se respirável, espesso com um cheiro de morte e loucura. A luz fraca tremia, projetando sombras dançantes e grotescas nas paredes cobertas de troféus macabros. Valdir observava minha reação, seu sorriso reptiliano se alargando a cada tremor que percorria meu corpo, a cada gota de suor frio que escorria pela minha têmpora. Bonito, não é? Ele sibilou, aproximando-se mais. Seu hálito era o cheiro de uma cova recém-aberta. Cada peça, uma história, uma vida, um fim, capturado, preservado. Seus dedos ossudos tocaram um porta-retratos empoeirado que continha uma foto rasgada de um casal sorridente. Os Martins, donos da mercearia, desaparecidos misteriosamente durante uma viagem de fim de semana. Eles brigavam muito. Ele comentou casualmente. No carro, na estrada deserta, tanto barulho. Depois, silêncio. Só o rádio tocando. Fiquei com a foto. E com o anel dela. Ele apontou para um simples anel de ouro repousando num pedaço de veludo roto ao lado do porta-retratos. A banalidade com que ele falava do assassinato de pessoas que eu conhecia, que eram parte do tecido da minha cidade, era mais aterrorizante do que qualquer grito. A realidade desmoronava. Santo Antônio do Monte não era um lugar seguro. Era um cemitério disfarçado, e Valdir era seu zelador perverso, colecionando lembranças de seus hóspedes. Ele não era apenas um assassino, era um arquivista do terror, um historiador do sofrimento alheio.
Cada objeto naquelas prateleiras era um capítulo de um livro de horrores escrito com sangue e desaparecimentos. A compilação era avassaladora. A sala parecia encolher, as prateleiras convergindo, os objetos sussurrando agora, um coro de vozes fantasmagóricas contando suas histórias finais em agonizante uníssono. O medo cristalizou-se em pânico puro, uma substância gelada injetada diretamente na minha corrente sanguínea. Foi quando meus olhos, percorrendo aterrorizados as fileiras intermináveis de miséria, pousaram num objeto na prateleira mais próxima de Valdir. Não era algo antigo ou pertencente a alguém de quem eu lembrasse. Era novo, familiar, terrivelmente familiar. Um isqueiro zipo prateado, arranhado, com uma pequena marca de queimadura na lateral. Meu isqueiro. O que eu havia perdido, ou pensava ter perdido, na semana passada, no estacionamento do supermercado. O sangue congelou nas minhas veias. O mundo parou. Aquele não era um artefato do passado distante. Era um aviso. Um sinal. O zumbido ensurdecedor na sala não vinha mais apenas da minha cabeça. Parecia emanar das próprias paredes, dos objetos, do próprio Valdir, que agora me encarava com uma expressão completamente transformada. A falsa camaradagem, o orgulho do colecionador, evaporara. Restava apenas uma fome primitiva, uma expectativa voraz. Seus olhos negros brilhavam com um entendimento profundo e terrível. Ele viu que eu reconhecera o isqueiro. Viu o terror absoluto estampar meu rosto. Um rastro de saliva escorreu do canto da boca retorcida de Valdir. Seus dedos contraíram-se, não mais apontando para os objetos, mas pairando no ar como garras ansiosas. A atmosfera, já opressora, tornou-se eletrizante, carregada com a promessa de violência iminente. Ele não precisou dizer uma palavra. A mensagem estava clara como o vidro rachado do relógio do João. A coleção estava incompleta. Sempre esteve. Valdir não me convidará para admirar sua coleção. Ele me convidará para ser a próxima peça. A peça mais recente. A peça que ele já começara a coletar, com meu isqueiro repousando ali, como uma isca macabra, um prenúncio do que viria. A última peça faltante era eu. O horror não estava apenas nas histórias passadas nas prateleiras. Estava no presente, no futuro imediato que se desdobrava naquela sala de horrores. O colecionador excêntrico revelara seu verdadeiro propósito, e sua coleção rara estava prestes a ganhar seu mais valioso e terrível acréscimo. A escuridão da sala parecia se solidificar ao meu redor, e o último pensamento claro que tive foi que Santo Antônio do Monte teria mais um desaparecimento para sussurrar, mais um objeto comum para guardar, e Valdir sorriria para o seu troféu mais novo, enquanto a luz fraca tremia e se apagava, deixando apenas o cheiro doce e nauseante da morte e o som dos meus próprios soluços sufocados sendo engolidos pelo silêncio opressor da coleção. O suor escorria da minha têmpora quando percebi pela primeira vez. Era uma manhã úmida de março em Pontal do Paraná. Aquela névoa persistente que chegava do mar e se infiltrava nas casas como um hóspede indesejado. Eu, Carlos, estava diante do velho espelho do banheiro, a lâmina tremendo levemente contra a pele do pescoço. O acidente na BR-277, 6 meses antes, ainda ecoava nos ossos, uma dor surda no ombro direito, um estalo fantasma na clavícula a cada movimento brusco. Mas não foi a dor que me paralisou naquela manhã. Foi o reflexo. Minha imagem, cansada e com os olhos marcados por noites mal dormidas, levantou a mão esquerda e passou os dedos pelo queixo, como se conferisse o trabalho feito. Só que eu ainda não tinha feito isso. A lâmina estava parada, prestes a tocar a pele abaixo da orelha. Eu vi meu reflexo realizar a ação, um gesto banal, rotineiro, mas ele o fez enquanto minha própria mão permanecia imóvel. Um descompasso de talvez 2 segundos. Pescou, esfreguei os olhos,
atormentado pelas sequelas dos analgésicos fortes e pelo trauma que teimava em não cicatrizar. Quando olhei novamente, estava normal. Eu e meu reflexo, sincronizados na tarefa maçante de me barbear. Descartando como um tremor nervoso ou um resquício de sonho, terminei o serviço. Mas a semente do desconforto estava plantada, uma raiz fina e fria que começou a se infiltrar no subsolo da minha sanidade. Nos dias seguintes, o fenômeno se repetiu. Sem aviso, sem padrão discernível. Estava diante do espelho acima da pia da cozinha, escovando os dentes. Minha imagem refletida cuspiu na pia, enxagou a escova e a guardou no copo. Eu ainda tinha a boca cheia de espuma. Outra vez, no corredor, diante do espelho oval que minha esposa Ana herdara da avó, vi meu reflexo ajustar a gola da camisa. Eu estava com as mãos nos bolsos. Cada episódio era rápido, sutil, mas a violação era profunda. O espelho deixará de ser uma superfície passiva, transformará-se em um palco onde uma versão de mim mesmo ensaiava fragmentos do meu futuro imediato. Minutos, nunca mais do que 5 ou 10. Era como assistir a um trailer distorcido da minha própria vida, uma prévia involuntária e perturbadora. Ana notou a mudança em mim primeiro. O Carlos que voltará do hospital era mais sombrio, sim, mas agora havia uma tensão nova, uma vigilância constante, especialmente perto de qualquer superfície refletiva. Você está dormindo mal de novo, amor? Perguntara ela, sua voz doce carregada de preocupação genuína. Eu não conseguia lhe contar. Como explicar? Como confessar que meus próprios reflexos estavam me traindo, antecipando meus movimentos como um fantasma caprichoso? Lucas, nosso filho de 8 anos, parecia absorver a atmosfera tensa. Seus olhos, tão parecidos com os de Ana, perdiam um pouco do brilho quando eu entrava em um cômodo e instintivamente evitava olhar para os espelhos ou até mesmo para os vidros escurecidos da janela à noite. Minha família era meu porto seguro, meu motivo para ter sobrevivido ao capotamento na rodovia sob a chuva torrencial, e agora eu me sentia um intruso entre eles, carregando um segredo grotesco que contaminava o ar que respiravam. O apartamento em Pontal, antes um refúgio acolhedor com vista para o mar muitas vezes revolto, transformou-se numa paisagem de ameaças potenciais. Cada superfície lisa tornou-se suspeita. A tela do televisor desligado, os azulejos polidos do banheiro, até o balde de água que Lucas esquecera no quintal, tudo poderia, num piscar de olhos, mostrar aquela versão de mim. A versão que sabia o que eu faria antes mesmo que meu cérebro enviasse o comando aos músculos. A atmosfera ficou carregada, opressiva. O cheiro de sal e maresia, antes revigorante, misturava-se agora com o mofo persistente que subia das paredes no tempo úmido, criando uma névoa física e psicológica que me sufocava. As sombras nos cantos pareciam mais densas, mais intencionais. O silêncio da noite, quebrado apenas pelo som constante das ondas, transformava-se num zumbido ameaçador, prenunciando o próximo descompasso entre a realidade e o reflexo. A frequência aumentou. De pequenos gestos, passou a ações mais complexas. Vi meu reflexo no espelho do quarto pegar o remédio para a dor da mesinha de cabeceira e engolir com um gole d'água. 3 minutos depois, como um autômato, eu repetia o gesto exato, a mesma expressão de alívio antecipado no rosto que eu via refletido. O terror não vinha do ato em si, mas da passividade, da sensação de estar sendo conduzido por uma força que habitava a própria casa, que usava minha imagem como fantoche. Era uma inversão perversa da precognição. Eu não previa o futuro. Meu reflexo encenava para mim, minutos antes, roubando qualquer senso de surpresa ou agência. Eu não vivia. Assistia a minha vida ser regurgitada por uma superfície de vidro prateado. O clímax da insanidade silenciosa chegou numa tarde cinzenta de domingo. Ana levará Lucas para visitar a irmã em Curitiba, buscando um pouco de normalidade para o garoto, aliviando a tensão palpável que eu emanava. O apartamento estava vazio, silencioso de uma forma que doía. O mar lá fora rugia, acentuando o vazio dentro de mim.
Fui até o banheiro, movido por um impulso incontrolável, talvez uma forma mórbida de testar os limites do fenômeno, ou talvez buscando uma confirmação final da minha loucura. Encostei as mãos na borda fria da pia de mármore manchada, enfrentando o grande espelho acima dela. Meu rosto olhava de volta, pálido, os olhos fundos e cercados por olheiras escuras, o cabelo desgrenhado. A imagem de um homem à beira do precipício. Então, aconteceu. Não foi um gesto banal. Não foi um ajuste de roupa ou um movimento rotineiro. Meu reflexo naquele espelho, com uma expressão que nunca tinha visto em mim mesmo, uma resignação gelada, um vazio absoluto nos olhos que pareciam olhar para além do vidro, para um abismo, abriu a gaveta à direita da pia. Movimentos lentos, deliberados, quase cerimoniosos. A mão refletida mergulhou na gaveta e retirou algo que faiscou sob a luz fria do lustre. Era minha navalha de barbear antiga, a de cabo de osso que meu pai me dera. O reflexo segurou-a com uma familiaridade obscena. E então, sem hesitar, sem uma piscada sequer, o braço no espelho levantou-se. Vi os músculos do antebraço se tensionarem sob a pele, vi a lâmina, cruel e nítida, aproximar-se do pescoço daquela outra versão de mim. Não foi um gesto teatral ou rápido. Foi lento, íntimo, terrivelmente final. Vi a lâmina tocar a pele do pescoço refletido, pressionar, e então, uma linha fina e vermelha surgiu. Sangue escuro, quase negro na luz do banheiro, começou a escorrer em fio contínuo, tingindo a gola branca da camisa que eu estava usando. Os olhos no espelho não pestanejaram. Mantiveram o meu olhar, fixos, vazios, enquanto a vida escorria. Um grito engasgado rasgou minha garganta, mas não foi alto. Foi um som animal, de terror puro e absoluto. Meu corpo real estremeceu violentamente, as pernas quase cederam. Recuei da pia como se ela estivesse incandescente, as costas colidindo com a parede fria do banheiro. Meu coração martelava contra as costelas, um tambor frenético anunciando o pânico. Olhei desesperadamente para o espelho. A cena horrível ainda estava lá, congelada por um instante eterno, meu duplo, a navalha no pescoço, o sangue escorrendo. Depois, como um filme rebobinando, a imagem começou a se desfazer. O sangue recuou, a ferida fechou-se, a navalha afastou-se do pescoço e foi depositada de volta na gaveta, que se fechou sozinha no reflexo. Em segundos, tudo voltou ao normal. Lá estava eu, Carlos, de pé diante da pia, pálido como a morte, suando frio, as mãos tremendo incontrolavelmente. Mas no espelho, agora, era apenas meu reflexo atual, espelhando meu terror. O que eu tinha visto não era um gesto futuro qualquer. Era o meu fim. Minha morte auto-infligida, encenada diante dos meus olhos com detalhes viscerais. E o pior, aquela ação, segundo o padrão macabro estabelecido, aconteceria em breve. Minutos. Talvez 10, 15 no máximo. O relógio invisível começara a contar os segundos finais da minha vida. O ar no banheiro ficou pesado, carregado de ozônio e sal, mas também de uma presença maligna, uma inteligência perversa brincando comigo a partir do outro lado do vidro. A névoa lá fora engrossara, envolvendo o prédio como um sudário. O som das ondas transformou-se num rugido sussurrante que parecia dizer: logo, logo. Uma força primitiva, de sobrevivência pura, arrancou-me do banheiro. Corri, não sabia para onde. O apartamento era pequeno, um labirinto de portas fechadas e janelas que refletiam a névoa opaca, potencialmente mostrando aquela cena novamente. Não podia ficar perto de espelhos. Não podia ficar perto de qualquer coisa que pudesse refletir minha imagem. Mas como fugir de si mesmo? O terror era um líquido gelado nas veias, paralisante e estimulante ao mesmo tempo. Meu cérebro, em pânico, tentava racionalizar. Talvez fosse um delírio pós-traumático,
uma alucinação complexa induzida pelo estresse e pelas dores crônicas. Talvez fosse loucura, finalmente rompendo os diques frágeis erguidos após o acidente. Mas a navalha, eu a sentirá, a frialdade do osso no cabo, o peso preciso na palma da mão imaginária que a segurara no reflexo. Era real. Tão real quanto o suor gelado na minha nuca. Fui parar na sala, encolhido no sofá, o coração batendo como um pássaro enjaulado tentando escapar. Olhava fixamente para o chão de madeira, evitando qualquer superfície reflexiva. O que desencadearia aquela ação? Um momento de dor insuportável? Um acesso de desespero? Ou simplesmente o cumprimento cego de um roteiro escrito por algo que habitava os reflexos? Cada minuto que passava era um fardo, uma agulha avançando no mostrador do meu fim. O apartamento estava silencioso, exceto pelo meu próprio arfar ofegante e o eterno ronco do mar. A escuridão da noite começava a se instalar, engolindo os contornos dos móveis, transformando sombras em formas ameaçadoras. O silêncio era pior que qualquer barulho. Era um silêncio expectante, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração, aguardando o ato final. Minha mente, traiçoeira, começou a traçar paralelos. O acidente na BR-277. A sensação de perda de controle quando o carro derrapou na chuva, os faróis do caminhão vindo em cima como olhos de um demônio. A escuridão que se seguiu. Seria aquilo uma extensão? Uma consequência não física do trauma? Ou algo mais antigo, mais sombrio, que sempre viverá nos reflexos e fora despertado pela minha fragilidade, pela rachadura na minha alma deixada pela quase-morte? O apartamento parecia respirar ao meu redor, as paredes contraindo-se sutilmente. O cheiro de maresia intensificou-se, misturado agora com um odor metálico, como de sangue seco, que eu sabia ser imaginário, mas que enchia minhas narinas. O medo não era mais apenas da morte mostrada no espelho, era do desconhecido que a orquestrava, da força que usava a minha própria imagem como instrumento do meu destino. Os minutos se arrastavam, cada um uma tortura. 5 minutos. 10. 15. Não sabia. O tempo perderá seu significado linear. Era apenas uma contagem regressiva para um momento que eu já tinha visto, vivido em antecipação grotesca. Sentia uma pressão no peito, uma urgência doída, como se meu corpo estivesse sendo preparado, contra minha vontade, para repetir a performance do reflexo. Uma força inercial terrível puxava-me em direção ao banheiro, em direção à gaveta, em direção à navalha. Era um impulso físico, quase magnético, que eu tinha que combater com toda a força da minha vontade trêmula. Suor escorria pelos meus flancos. Cada som, o estalo de uma madeira no apartamento, o uivo mais forte do vento lá fora, fazia-me saltar, certeza de que era o prelúdio do momento fatal. A espera era insuportável, um fio de navalha cortando os nervos. Eu estava sentado no sofá, mas minha mente estava no banheiro, vendo novamente o sangue escorrer, sentindo o frio do metal contra a pele. A antecipação era uma tortura refinada, uma violação constante. Então, veio o som. Não do mar, não do vento. Veio de dentro do apartamento. Um arrastar suave, quase inaudível, como algo sendo puxado sobre uma superfície de madeira. Vinha da direção do corredor, da direção do banheiro. Meu sangue congelou. O coração parou por um instante longo e terrível antes de disparar novamente, descontrolado. Era o som da gaveta da pia sendo aberta. Lentamente. Deliberadamente. Exatamente como no reflexo. Não estava imaginando. O som era real, físico, tangível no silêncio opressivo do apartamento. Alguém, ou algo, estava abrindo aquela gaveta. Agora. Na escuridão crescente. A cena do espelho estava se materializando, peça por peça, no mundo real. Mas eu estava aqui, na sala. Tremendo. Paralisado.
A navalha estava lá, no banheiro. E algo a estava pegando. O rugido do mar lá fora aumentou de volume, enchendo a casa com seu som ameaçador, um coro para o terror que agora se consumava. O que eu faria? Fugir? Enfrentar? O reflexo mostrará meu fim. Mas agora, no silêncio quebrado apenas pelo som do mar e pelo arrastar fantasmagórico da gaveta no banheiro, uma pergunta mais aterrorizante ecoava na escuridão. Quem, ou o que, estava realmente segurando a navalha? A caixa chegou numa terça-feira, sem cerimônia, apenas um pacote marrom deixado na soleira da minha porta em Ribeirão Preto. Supernet ou Mega, dizia o adesivo. Prometia velocidade que faria o antigo roteador parecer uma carroça de boi na era dos foguetes. Eu, Marcos, sempre fui um otário por tecnologia, aquele tipo que fica animado com LEDs piscando e promessas de largura de banda. Carla, minha esposa, rolando os olhos, disse que eu estava trocando 6 por meia dúzia. Pedro, nosso filho de 10 anos, só queria saber se o Fortnite ia parar de travar. Instalei o tal do Omega com um entusiasmo quase infantil, trocando os cabos, reiniciando modems, admirando seu design agressivo, cheio de grades pretas e luzes azuis que pulsavam como um coração cibernético. Quando a luz online se acendeu, sólida e verde, senti um pequeno triunfo. Tudo estava conectado: TVs, celulares, tablets, a geladeira inteligente, até a maldita lâmpada da sala que Carla insistiu em comprar. A velocidade era, de fato, obscena. Downloads concluídos num piscar de olhos, streams em 4K sem um único buffer. Nos primeiros dias, foi só maravilha. Uma maravilha que, eu logo perceberia, tinha um preço monstruoso escondido nas sombras dos bits e bytes. O primeiro sussurro chegou numa madrugada quente e abafada, típica do interior paulista. Eu estava sozinho na sala, insone, rolando sem propósito pelo feed do celular. A casa estava em silêncio, apenas o zumbido constante do Omega ecoando como um inseto metálico. De repente, através do som do vídeo bobo que assistia, veio algo mais. Um ruído de fundo que não pertencia à gravação. Parecia estática, mas uma estática viva, respirando. E então, sussurros. Não palavras discerníveis, não. Era como ouvir conversas abafadas do outro lado de uma parede grossa, num idioma que rangia e estalava, cheio de consoantes que cortavam como vidro. Acalmei-me, pensando ser interferência, talvez do micro-ondas velho ou da fiação ruim do prédio. Desliguei o vídeo. O sussurro persistiu, vindo dos alto-falantes do próprio celular, agora sem nenhuma aplicação aberta. Um frio que não tinha relação com o ar-condicionado subiu pela minha espinha. Desliguei o aparelho. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto os sussurros. Olhei para o Omega. Suas luzes azuis pulsavam, regulares, indiferentes. No dia seguinte, atribuí o episódio ao cansaço. Uma alucinação auditiva. Pedro reclamou que o tablet dele tinha travado feio enquanto ele jogava. Ficou tudo preto, pai, e apareceu um vulto parado, ele disse, os olhos arregalados. Tipo uma pessoa, mas embaçada, sabe? Como aqueles fantasmas dos filmes. Carla deu uma risadinha nervosa e disse que ele estava assistindo muito YouTube antes de dormir. Mas eu vi o desconforto nos olhos dela. Ela também estava pálida. Meu celular, ele ligou sozinho no meio da noite. Ela confessou mais tarde, na cozinha, a voz baixa. A tela ficou toda cheia de chuviscos, sabe? E eu juro que vi algo se movendo lá dentro. Como uma sombra passando rápido. Pedi para ver. Nada. Apenas o papel de parede dela. Uma foto nossa na praia de Ubatuba. O Omega, na estante, continuava sua pulsação azul silenciosa. Começamos a evitar os dispositivos à noite.
O silêncio na casa ficou mais carregado, tenso, como se o ar estivesse prestes a rachar. Foi Carla quem viu a primeira figura estática. Estávamos tentando relaxar, assistindo a uma série de comédia na TV da sala. De repente, a imagem tremeu. Não foi um congelamento normal. Foi uma distorção violenta, como se a tela tivesse sido atingida por um raio digital. E então, no lugar dos atores, apareceu ele. Uma figura humana, alta, magra demais, quase esquelética. Não dava para ver detalhes do rosto. Era apenas uma silhueta preta contra um fundo de ruído branco e preto, granulado, pulsante. Estava perfeitamente imóvel, de frente para nós. Como uma fotografia mal tirada, mas viva. O sussurro voltou, não mais abafado, agora vindo claramente da TV, alto, estridente, uma cacofonia de vozes sibilantes e rangidos metálicos que pareciam perfurar os tímpanos. Pedro gritou. Carla soltou um ganido de terror, agarrando-se a mim. Eu fiquei paralisado, olhando para aquela presença impossível na tela que deveria trazer entretenimento. A figura não se moveu. Apenas existiu ali, emanando uma frieza palpável que parecia emanar da própria TV e encher a sala. Depois de 10 segundos intermináveis, a imagem da série voltou abruptamente, como se nada tivesse acontecido. O sussurro cessou. O ômega pulsava, azul, incansável. A partir daquele momento, a casa se tornou uma gaiola tecnológica. As aparições se multiplicaram. Não apenas na TV, mas em qualquer tela conectada. O celular de Carla, no carregador, iluminou-se sozinho à noite, mostrando a figura estática de pé num corredor escuro que não era o nosso. O tablet de Pedro exibiu a mesma silhueta, desta vez mais perto, como se estivesse se inclinando para olhá-lo através da tela, enquanto ele dormia. Ele acordou aos gritos, suando frio, jurando que a figura tinha piscado. Até o visor pequeno da geladeira inteligente mostrou, por um instante fugaz, a forma estática refletida na porta de aço, como se estivesse atrás de quem olhava. Os sussurros tornaram-se uma trilha sonora constante quando a internet estava ativa. Às vezes eram apenas murmúrios distantes, outras vezes gritos agudos e distorcidos que vinham dos alto-falantes, mesmo com o volume no mudo. Era uma língua de pesadelo, cheia de sons guturais e chiados que pareciam conter ameaças ininteligíveis, mas visceralmente más. Desconectamos tudo o que pudemos. As TVs ficaram desligadas da rede, os celulares usados apenas em dados móveis fora de casa. Mas o ômega, ele parecia se alimentar da conexão. Desligá-lo era a solução lógica, eu sei. Mas sempre havia uma desculpa. Um trabalho urgente de Marcos. Eu trabalhava remoto como analista de sistemas. A lição online de Pedro. A necessidade de Carla checar algo. A verdade mais profunda era o medo. Um medo irracional, primitivo, de que desligar o roteador, cortar a conexão com aquela coisa, pudesse ser pior. Como se estivéssemos segurando a porta fechada, e desligar o ômega fosse abri-la de par em par. Além disso, quando a internet estava inativa, a casa voltava ao normal. Terrivelmente normal. O silêncio, então, era quase mais assustador, cheio da expectativa do próximo sussurro, da próxima aparição. As figuras começaram a mudar. Não eram mais apenas uma silhueta genérica. Detalhes emergiam da estática, como imagens reveladas num banho químico maligno. Roupas escuras e esvoaçantes, que pareciam feitas de sombra sólida. Mãos longas, com dedos finos demais, terminando em pontas que podiam ser unhas ou garras. E os rostos. Deus, os rostos. Nunca completos, sempre obscurecidos pelo ruído, mas às vezes um olho vazio, preto como breu, brilhando por um instante. Outras vezes, uma boca aberta num grito silencioso, sem dentes, apenas um vazio profundo. Pareciam estar se aproximando. Nas telas,
ocupavam mais espaço. Na TV, pareciam estar a um passo de atravessar o vidro. No tablet de Pedro, pareciam encostar o rosto na tela, observando. Os sussurros ganharam fragmentos reconhecíveis, mas não reconfortantes. Ouvia meu nome, Marcos. Marcos, sibilado por vozes múltiplas, sobrepostas. Ouvia a porta, frio, aqui. Pedro jurou ouvir debaixo da cama. Carla chorava em silêncio, agarrada a um crucifixo que pertencera à avó, algo que ela não tocava desde criança. A atmosfera na casa deteriorou-se para um estado de sítio permanente. O ar ficou constantemente frio, mesmo com o sol de 35 graus lá fora. Cheiro de poeira velha e ozônio, como depois de um raio, impregnava os cômodos, especialmente perto do Ômega. As luzes começaram a piscar aleatoriamente, sem motivo aparente. Às vezes, na periferia da visão, viam-se movimentos rápidos, sombras que se dissolviam quando olhadas diretamente. Era como se a presença nas telas estivesse vazando para o mundo real, alimentada pela conexão constante. Pedro não dormia mais sozinho. Vinha para nossa cama, tremendo, os olhos arregalados fixos na porta do quarto ou no canto mais escuro. Carla envelheceu 10 anos em 2 semanas. Seus olhos estavam fundos, cercados por olheiras roxas. Ela mal comia. Eu me sentia um lixo, um covarde. Eu tinha trazido aquele mal para dentro de casa. Eu era o guardião falho. Tentava racionalizar. Vírus, hackers, algum experimento militar vazado. Nada explicava a frieza física, o cheiro, o terror visceral que emanava das telas e agora impregnava as paredes. O Ômega pulsava, seu zumbido agora parecendo um ronco satisfeito de um predador adormecido. A gota d'água foi o espelho do banheiro. Foi Pedro quem viu primeiro. Ele saiu do banheiro correndo, branco como papel, gaguejando. Fui ver. Era o espelho acima da pia. Com a luz acesa, ele refletia normalmente o banheiro. Mas quando eu me movi, por uma fração de segundo, minha reflexão não me acompanhou. No meu lugar, ficou a figura estática. Alta, magra, envolta em sombra granulada. O rosto uma mancha escura, mas com 2 pontos onde os olhos deveriam estar, pontos que não refletiam luz, mas sugavam-na. E então, sumiu. Minha própria imagem, pálida e assustada, voltou a ocupar o vidro. Foi quando percebi que não era apenas nas telas. A conexão do Ômega estava distorcendo a realidade ao nosso redor, permitindo que aquilo se manifestasse em qualquer superfície reflexiva, talvez até no ar. O terror deu lugar a um desespero gelado. Estávamos sendo cercados, infiltrados, por algo que usava nossa própria rede, nossa dependência moderna, como portal. Lembrei-me de uma coisa. Quando instalei o Ômega, na empolgação, ignorei completamente as configurações padrão. Não mudei a senha de administrador ridiculamente óbvia, admin 123. Não desativei portas abertas ou protocolos estranhos que apareceram na lista. Fui negligente. Talvez aquilo tivesse aberto uma brecha. Algo que não deveria ter acesso, havia conseguido. Decidi tentar chegar no roteador. Desligar a internet remotamente não adiantava. O medo agora era físico. Peguei uma faca de cozinha, não como arma real contra aquilo, mas como talismã contra o medo que me paralisava. Me aproximei do Ômega, colocado na estante da sala. Suas luzes azuis pulsavam, mais intensas, como se soubesse da minha intenção. O zumbido aumentou, transformando-se num grunhido eletrônico baixo. O ar ao redor do aparelho estava gelado, e o cheiro de ozônio era forte, picando o nariz. Os sussurros explodiram de todos os alto-falantes da casa ao mesmo tempo. Um coro ensandecido de vozes distorcidas gritando em uníssono, uma palavra que cortou como uma lâmina. Não on.
As luzes da sala apagaram-se. Só as luzes azuis do Ômega iluminavam o cômodo, projetando sombras dançantes e grotescas nas paredes. No escuro, as telas das TVs, dos celulares esquecidos, do tablet, todas acenderam ao mesmo tempo. Em cada uma, a figura estática, mas não mais imóvel. Na TV principal, ela ergueu um braço esguio, uma mão com dedos longos demais apontando diretamente para mim. No celular de Carla na mesa, a figura parecia estar se contorcendo, como se tentasse se libertar da tela. No tablet, o rosto estava mais próximo do que nunca, a boca escura aberta num grito silencioso, e eu juro que vi algo brilhar dentro, como estrelas distantes num céu noturno errado. O frio se intensificou, envolvendo-me como um casaco úmido. O grunhido do Ômega tornou-se um rugido. A faca na minha mão tremia. Era inútil. Eu sabia. Mas tinha que tentar. Avancei para a estante, o coração batendo na garganta, os sussurros martelando meu crânio, as figuras nas telas acompanhando meus movimentos com uma atenção sinistra e coletiva. Estendi a mão, não para a faca, mas para o cabo de alimentação do Ômega. Os dedos tocaram o plástico gelado. Na TV, a figura estática de braço estendido fechou a mão espectral, num movimento de agarrar. Um choque violento, mais frio do que elétrico, percorreu meu braço. Gritei, puxando a mão de volta. O cabo não saiu. O rugido do Ômega atingiu um clímax ensurdecedor. Todas as telas piscaram para o branco puro, cegante, e por um instante, uma fração de segundo, vi o que estava por trás da estática. Não uma figura, mas uma infinidade delas, sobrepostas, torcidas, fundidas em uma paisagem de pesadelo feita de ossos digitais e céus de ruído negro, um vazio que sugava a alma. E um único olho, enorme, flutuando nesse caos, fixando-se em mim com uma inteligência alienígena e faminta. A luz voltou com um estalo. As telas ficaram pretas. O Ômega, apagado. Suas luzes azuis estavam mortas. O silêncio foi absoluto, abrupto, como se o mundo tivesse prendido a respiração. A frieza começou a dissipar-se lentamente. Fiquei ali, encostado na estante, tremendo incontrolavelmente, a faca caída no chão, o braço ainda latejando daquele choque gélido. Carla e Pedro correram para a sala, atraídos pelos meus gritos e pelo barulho. Eles me viram, pálido, suando, olhando para o roteador inerte. "O que aconteceu, Marcos?" Carla perguntou, a voz trêmula. Eu olhei para ela, para Pedro, seus rostos marcados pelo terror das semanas anteriores, agora confusos com silêncio repentino. Olhei para o Ômega, um pedaço de plástico e metal morto. A paz era tentadora, enganosa, porque no momento em que minha mão tocou o cabo, no instante em que vi aquela paisagem de horror, eu senti. Não foi apenas um choque. Foi um aviso. Um sinal de demarcação. Desligá-lo não os mandou embora. Só os irritou. Agora eles sabiam onde estávamos. O portal que eu abri com minha negligência talvez estivesse temporariamente fechado, mas não selado. E aquele olho imenso no caos branco, ele me viu. Ele registrou. O verdadeiro terror não estava nas vozes ou nas figuras. Estava no silêncio que se seguiu. No conhecimento de que aquilo estava apenas adormecido, não morto, e que sua fome agora tinha nosso endereço. E o pior era a pequena luz verde online do Ômega que, quando olhei novamente, minutos depois, pulsava fracamente, uma única vez, como um coração distante batendo nas profundezas de um abismo digital, antes de se apagar de vez. Eles estariam de volta. Era só uma questão de tempo. E quando voltassem, talvez não precisassem mais das telas. A chuva fina riscava o para-brisa do meu Corsa velho,
transformando os faróis dos caminhões que cruzavam a Anhanguera em manchas fantasmagóricas no meio da noite. Voltava de Santos, onde minha mãe, Dona Marlene, lutava contra um câncer que parecia se alimentar mais da minha impotência do que do corpo frágil dela. O cansaço era um peso físico, uma manta úmida sobre os ombros. São José dos Campos ainda ficava umas 2 horas, um purgatório de asfalto e névoa. Foi quando a estática do rádio, minha única companhia contra o silêncio opressivo, deu lugar a uma voz. Não era uma música. Não era um locutor animado. Era uma voz masculina, grave, arrastada, como se as palavras fossem empurradas para fora de um poço profundo. E o que ela disse fez o sangue gelar nas minhas veias. E o motorista, Carlos Alberto Mendes, 42 anos, funcionário público cansado, esfrega os olhos pesados com a mão direita. O cansaço é uma serpente enrolada em suas têmporas, sugando-lhe a lucidez. Ele pensa na mãe, Dona Marlene, no quarto de hospital em Santos que cheirava a desinfetante e morte adiada. Meu pé recuou do acelerador como se tivesse pisado em brasas. Um calafrio violento percorreu minha espinha. Como sabiam meu nome completo? Minha idade? A minha mãe? Santos. Olhei freneticamente para os lados, para o banco de trás vazio, para os carros que passavam velozes, indiferentes. Ninguém. Só eu, a estrada escura e aquela voz vinda do nada. Agora ele olha pelo retrovisor, buscando o quê? Uma perseguição imaginária. Um rosto nas sombras do banco traseiro. Não há ninguém, Carlos. Só você. E nós. Sempre nós. Ele sente o suor frio na nuca, um primeiro sinal de pânico germinando no peito, logo abaixo da camisa xadrez que a esposa, Ana Paula, ironizou ser de aposentado. Ana Paula. Minha mulher. A discussão sobre a camisa tinha sido naquela manhã, antes de eu sair para Santos. Um detalhe insignificante, privado. Meu coração martelava contra as costelas, um tambor frenético anunciando o terror. Apertei botões do rádio aleatoriamente, girando o seletor com dedos trêmulos. Estática. Estática. Mais estática. E então, de volta, mais forte, como se a voz se aproximasse, sussurrando agora diretamente no meu ouvido. Tentando fugir, Carlos? Mudar de frequência. Como se fossemos apenas ruído. Engraçado. O medo tem um cheiro específico, sabia? Ácido. Metálico. É o cheiro que emana de você agora, misturado ao velho tapete do carro e à fumaça do cigarro que você apagou há 20 minutos? Sim. No cinzeiro entupido. Ele pensa em acender outro, mas as mãos tremem demais. O medo paralisa os dedos, congela a vontade. Era a verdade. O maço de Marlboro estava no bolso da camisa. Apertei o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Isso não era possível. Ninguém podia saber. A menos que... Olhei para cima, para o teto do carro, como se pudesse ver através dele, para satélites ou olhos invisíveis no céu noturno. Uma câmera. Microfone. Mas o Corsa era velho, comprado de um amigo. Nunca tinha dado problema. Só o rádio, que agora parecia uma janela aberta para o meu próprio inferno privado. A neblina engrossa lá fora, Carlos. Como o seu desespero. Você pergunta-se se está louco. Se o estresse, a doença da mãe, o trabalho burocrático e sem sentido na prefeitura de São José. Se tudo isso finalmente quebrou algo dentro da sua cabeça. É uma ideia reconfortante, não é? A loucura. Um refúgio. Mas não, Carlos. Você está terrivelmente, perfeitamente são. E é isso que torna a situação tão deliciosa. Para nós. A voz tinha uma qualidade predatória.
Divertia-se. Cada palavra era uma agulha fina enfiada na minha mente. Passamos por Mogi das Cruzes, as luzes da cidade bruxuleando ao longe como fogo fato. A estação não mencionou a cidade. Continuou fixa em mim, no microcosmo de aço e medo do meu carro. Agora passa a língua nos lábios ressecados. Sente a textura áspera, o gosto do café ruim da última parada. Pensa em Ana Paula novamente. Não com saudade, não com amor, mas com uma raivinha surda. Por ela estar dormindo tranquilamente em casa, na cama quente, enquanto você está aqui, nesta cela móvel, ouvindo seus segredos mais íntimos serem narrados como notícias de trânsito. Ele imagina, por um instante fugaz, como seria se ela pudesse ouvir isso também. Se ela soubesse dos pensamentos impuros que ele teve sobre a secretária nova, Juliana, aquela de pernas longas. Um gemido escapou da minha garganta. Juliana. Nunca tinha tocado nela, nunca tinha dito nada. Era só um pensamento ocasional, um devaneio estúpido de homem cansado. Como podiam pescar isso no mar turvo da minha mente? A voz continuou, implacável, transformando minha vergonha privada em espetáculo público para uma audiência invisível. Ah, sim. Juliana. Cabelos escuros, sorriso fácil. Ele se pergunta se ela usa aquele perfume doce mesmo fora do trabalho. Se o marido dela, aquele sujeito entroncado que às vezes a busca, sabe dos olhares que o nosso Carlos lhe dirige quando ela se curva sobre a mesa de reuniões? Provavelmente não. São apenas pensamentos. Mas pensamentos têm peso, Carlos. Tem cheiro. Tem voz. A estrada parecia estreitar, as árvores ao lado se inclinando como espectros famintos. A neblina se transformou em um muro cinza, engolindo a luz dos faróis após poucos metros. Eu estava dirigindo às cegas, guiado apenas pelo reflexo branco da faixa de rolamento e por aquela voz horrenda que ditava minha existência. Tentei desligar o rádio. O botão girou, clicou inutilmente. A voz permaneceu, clara como água de nascente envenenada. Tenta desligar, claro. Busca controle. Ilusão. O controle nunca foi seu, Carlos. Desde o momento em que você entrou neste carro, cansado e triste, você entrou no nosso estúdio. E o programa já estava no ar. Ele olha para o velocímetro. O ponteiro oscila perigosamente perto dos 100 km por hora. A estrada está escorregadia. Uma curva apertada se aproxima. Seria tão fácil, não? Um movimento brusco do volante. Um segundo de esquecimento. Alívio instantâneo para toda essa angústia. Foi como se uma mão de gelo apertasse meu coração. Eles estavam dentro da minha cabeça, vasculhando os cantos mais sombrios, os pensamentos suicidas que eu mesmo negava. A ideia tinha passado pela minha mente, fugaz e aterradora, minutos antes da voz falar. A sedução do fim. O descanso. Agora, narrada por aquele locutor do inferno, parecia um convite. Um comando. Sim, Carlos. A curva. Olhe para ela. A neblina a esconde, mas ela está lá. À direita. Um abraço frio esperando. Seria rápido. Sem mais vozes. Sem mais medo. Sem mais visitas ao quarto de hospital cheirando a fim. Ana Paula choraria, claro. Mas seguiria em frente. Todos seguem. Até Dona Marlene, em breve. A raiva explodiu dentro de mim, um vulcão de pânico e revolta. Cala a boca! Gritei, minha voz rouca e quebrada ecoando no espaço diminuto do carro, abafada pela voz impávida do rádio. Grita. Bom. Muito bom. A raiva é melhor que o desespero. Mais inútil. Olhe a curva. Carlos.
Está mais perto agora. 10 segundos. 9. O medo dele acelera, um rufar de tambores dentro do peito. Os músculos dos braços estão tensos como cabos de aço. Ele pensa nos filhos. Pedro e Laura. Dormindo em casa. Seriam órfãos. Seriam nossa próxima história. Talvez. O universo é uma teia, Carlos. E nós somos as aranhas tecendo as narrativas. As luzes de emergência piscavam à minha frente, um aviso tênue. A curva era real. Minha mente dividiu-se. Uma parte, hipnotizada pela voz, calculava o ângulo, a velocidade, a beleza terrível da libertação. A outra, a parte que lembrava do cheiro de Laura quando era bebê, do abraço desajeitado do Pedro quando eu chegava em casa, lutava ferozmente pelo controle. Suava como um animal encurralado. Apertei os freios com força, o carro guinchando, derrapando no asfalto úmido. O Corsa sacudiu violentamente, quase saindo da pista, mas eu mantive no asfalto, reduzindo a velocidade para um rastejar fantasmagórico. O coração parecia querer saltar pela boca. A voz riu. Um som baixo, rouco, sem qualquer humor. Resiste. Interessante. A centelha de vida teimosa. Adorável. Mas fútil. Você apenas adiou o inevitável. Porque o programa continua. Carlos Alberto Mendes. E o próximo bloco? O próximo bloco promete. Você conhece o trecho da estrada perto de Jacareí? Aquele com o antigo cemitério à esquerda? Sim. Estamos quase lá. E temos tanto para falar. Sobre o dinheiro que você desviou da conta conjunta para pagar as dívidas de jogo que Ana Paula não sabe. Sobre a carta do médico sobre a sua mãe que você rasgou e jogou fora antes de ler para ela. Sobre o ódio que você sente, bem lá no fundo, por ela estar morrendo tão devagar. Cada palavra era um soco no estômago. Cada segredo, cada vergonha, cada pequena podridão que eu guardava comigo era arrancada e exibida sob uma luz crua. A voz não apenas narrava, ela interpretava, dava peso e significado sinistro a cada falha, a cada pensamento negro. Eu estava nu, espiritualmente eviscerado. E a audiência invisível, quem quer que fosse, se deleitava. Avistei as primeiras luzes de Jacareí ao longe, um brilho difuso na neblina. Não era salvação. Era apenas outra etapa. O cemitério apareceu à esquerda, um amontoado de lápides antigas e cruzes tortas emergindo do nevoeiro como dedos ossudos apontando para o céu. A voz baixou para um sussurro íntimo, confidencial, que preencheu o carro com um ar pesado e maligno. Sim, o cemitério. Bonito, não é? Tão silencioso. Ao contrário da sua mente, Carlos. Que grita, que implora por silêncio. Mas o silêncio não virá. Nunca mais. Porque agora você pertence à estação. À noite. À estrada. As vozes. Olhe para a lápide mais próxima, Carlos. Aquela com o anjo quebrado. Viu o nome? Não. Deixe-me ajudar. Aqui jaz Eduardo Silva. Partido aos 43 anos. Quase a sua idade. E sabe de uma coisa? Eduardo também ouvia a estação. No seu caminhão. Até o dia em que... Bem, você já sabe como a história dele terminou. Mas a sua ainda está sendo escrita. Palavra por palavra. Pensamento por pensamento. Respiração ofegante por respiração ofegante. Meus olhos, contra minha vontade, fixaram-se no anjo decapitado sobre uma lápide escura. Eduardo Silva. 43 anos. Um frio que não era da noite penetrou meus ossos. Quantos outros?
Quantos motoristas solitários tinham ouvido esta mesma voz, nesta mesma estrada, antes de encontrarem seu Eduardo Silva? O terror transcendia o medo da morte. Era o medo de ser apenas mais um capítulo em uma narrativa perversa e infinita, narrada por algo que se alimentava da minha essência mais íntima. As luzes de Jacareí ficaram mais próximas, mas não trouxeram alívio. Trouxeram um novo nível de horror. A voz mudou ligeiramente de tom, tornando-se quase animada. E agora, entrando na área urbana. Atenção, ouvintes. Nosso protagonista, Carlos, vê as luzes da cidade. Pensa em parar. Num posto de gasolina. Talvez na polícia. Um impulso risível. O que ele diria? Desculpe, agentes, meu rádio está contando meus pensamentos e me instigando ao suicídio. Riram, não riram? Ele imagina os olhares de desdém, o diagnóstico implícito de loucura. O medo do ridículo é quase tão forte quanto o medo da voz. Quase. Era a verdade. A ideia de desabar num posto, de tentar explicar o inexplicável, parecia tão absurda, tão humilhante, que me prendia ao volante mais do que o medo da própria voz. Eu estava encurralado entre o sobrenatural e o patético. A voz explorava essa fissura com precisão cirúrgica. Então ele segue. Porque não tem para onde correr. Porque a estrada é o seu mundo agora. E nós, sua única companhia. Vem aquela casa amarela na rua à direita. Ouvintes? Com a varanda desmoronando, Carlos está olhando para ela. E pensa que parece uma casa assombrada. Uma casa que poderia estar em uma das histórias de terror que ele lia quando adolescente, antes da vida o tornar isto. Cínico, medroso, podre por dentro. Ele tem razão, claro. Toda casa tem fantasmas. Assim como todo homem. Os fantasmas de Carlos são particularmente barulhentos. E nós, bem, nós damos voz a eles. Passamos pela casa amarela. Ela parecia piscar para mim com janelas vazias. Cada marco que a voz mencionava, cada pensamento que ela expunha, era um prego no meu caixão de sanidade. São José dos Campos não era mais um destino. Era apenas o próximo cenário onde o meu tormento seria encenado. A estrada se abriu novamente após Jacareí, a neblina um pouco menos espessa. A tensão dentro do carro era palpável, um gás venenoso. Eu esperava a próxima revelação, o próximo golpe. E veio. Relaxa um pouco, Carlos. Errado. O relaxamento é uma armadilha. Olhe para o retrovisor. Não para ver se está sendo seguido. Olhe para o seu próprio rosto. Viu? Os olhos inchados. A boca tensa. A linha de suor que desce da têmpora. Você parece acabado. Derrotado. É assim que ela o veria agora, Dona Marlene, se pudesse ver. Um filho derrotado antes mesmo do fim dela. Um fracasso. É assim que Ana Paula o verá, quando você chegar em casa, cambaleando e pálido. Um fantasma. E é assim que Pedro e Laura aprenderão a vê-lo, com o tempo. Um homem quebrado. Assombrado por vozes no rádio. Ela usava meus maiores medos, o julgamento da mãe moribunda, a decepção da esposa, a perda do respeito dos filhos, como chicotes. Cada palavra era uma tortura psicológica refinada. Comecei a chorar. Lágrimas silenciosas e quentes rolaram pelo meu rosto, salgadas e inúteis. A voz notou. E as lágrimas chegam. Salgadas. Amargas. Como o gosto da derrota. Elas escorrem pelo rosto dele, misturando-se ao suor e à névoa que entra pela fresta do vidro. Ele chora não só por medo, mas por si mesmo. Pela vida que se revela uma piada cruel.
pelo homem que ele se tornou, fraco, cheio de segredos, ouvindo vozes na noite. É um luto, ouvintes. O luto antecipado pela própria alma. Patético, mas humano. Tão humano. Aproximava-me de São José. As placas anunciavam a cidade. Cada quilômetro diminuído era uma gota de âncoras no meu mar de terror. O que aconteceria quando eu chegasse? Quando desligasse o carro? A voz silenciaria? Ou me seguiria para dentro de casa, para o meu quarto, para minha cama, sussurrando meus pensamentos mais obscuros para Ana Paula dormindo ao meu lado? A resposta veio antes que eu pudesse formular completamente a pergunta. A voz baixou novamente, tornando-se uma vibração profunda que fazia o painel do carro tremer. O fim da jornada. Por hoje, Carlos Alberto Mendes. São José dos Campos se aproxima. Você chegará em casa. Abrirá a porta com chaves trêmulas. Verá Ana Paula dormindo. Olhará para os filhos. E tentará, com todas as suas forças fracassadas, acreditar que foi apenas um pesadelo. Uma alucinação causada pelo cansaço e pelo estresse. Ela fez uma pausa. A estática voltou por um segundo, como um suspiro do abismo, antes da voz retornar, carregada de uma promessa obscena. Mas você sabe a verdade, não sabe? Sabemos. O programa não termina quando você desliga o carro. Ele apenas faz uma pausa. Porque a frequência, Carlos, não está no rádio. Está dentro de você. Na sua mente. No seu coração apodrecendo. Nós somos os ecos dos seus segredos mais sombrios. Os sussurros da sua culpa. E estaremos aqui, sempre. Na próxima noite de chuva. Na próxima estrada escura. Na próxima vez que você fechar os olhos e buscar o silêncio. Porque agora você é sintonizado. E o sinal nunca mais se perderá. Boa noite, Carlos. Durma bem. Se conseguir. O programa continua amanhã. O Corsa cruzou a placa de São José dos Campos, bem-vindo. A voz se foi, substituída por uma música antiga, brega, tocando baixinho em uma estação comum. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer palavra. Era um vácuo preenchido pelo eco daquela voz, pelas revelações, pela promessa de um retorno eterno. Estacionei em frente ao meu sobrado simples. As luzes estavam apagadas. Todos dormiam. Olhei para o rádio, agora inofensivo. Sabia que ela estava certa. A frequência estava dentro de mim. Nos meus segredos expostos, no meu medo cristalizado. A estrada da noite terminara. Mas a estrada dentro da minha cabeça, iluminada pela luz sinistra daquela estação maldita, apenas começara. E não havia desvio possível. Amanhã, quando a noite caísse novamente, quando eu ligasse a ignição, o locutor voltaria. Para continuar a narrar a minha vida. A minha morte. Minha história. Palavra por palavra. Pensamento por pensamento. Até o fim. O verdadeiro fim. E eu, Carlos Alberto Mendes, funcionário público de São José dos Campos, seria apenas mais uma voz na escuridão, ecoando para sempre na frequência do terror.